Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou para mais um estudo da Palavra do Senhor, para aprendermos mais um pouco e também nos alimentarmos, né? Que o Senhor nos ajude e nos proteja de todo mal. Que o Senhor cuide de nós em todos os momentos da nossa vida, que possamos colocá-la diante da sua presença. Não devemos temer nada, porque nós não somos covardes, né? Os covardes é que são os medrosos, são os que temem. Mas Jesus não nos chamou para sermos covardes. Nós somos corajosos e avançando sempre no caminho do Senhor. Então vamos orar para começar esse estudo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, nos concedeu, nos deu a vitória. E estamos na noite e estamos na vitória. Porque no Senhor somos mais do que vencedores. Então que possamos continuar nesta fé. E de fé em fé alcançaremos a perfeição. E a perfeição é estarmos no Senhor. E nós estamos no Senhor. E também lhe peço que o Senhor venha agora, nesse momento, me ajudar na transmissão da tua palavra. E que os irmãos estejam com os seus entendimentos bem atentos, que possam entender a mensagem da tua palavra. Que o Senhor nos ajude a cada dia a estarmos no teu esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, onde nada e nem ninguém nos alcançará. Obrigado por tudo, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. O nosso estudo de hoje, o título é Os Juízos de Deus. Os Juízos de Deus. Nós sabemos que o mundo, né, está para enfrentar o juízo de Deus, mas não é este juízo que eu vou falar, não. O juízo aqui é o juízo final, né? E que possamos, na Igreja de Cristo, não vai, não é, ser condenada, porque nós já temos em Jesus. Mas nós vamos estudar um pouquinho sobre isto, o juízo de Deus. Hoje eu estou um pouco fanhosa porque estou gripada, né? Peguei essa gripe, mas tudo está bem, né? Porque quem tem Jesus, tudo está bem. Então, qual a diferença entre o primeiro e o segundo juízo de Deus aos seres humanos? Então, os seres humanos já sofreram um juízo, né? Mas alguns ou muitos, né, irão enfrentar o segundo juízo. Na verdade, o homem está neste juízo ainda. Só vai receber a sentença final. Então, continuando. A diferença entre o primeiro e o segundo juízo de Deus é que o primeiro juízo de Deus, que o homem sofreu, que Deus deu ao homem, foi no Éden, não é? Então, quando o homem pecou, então ele quebrou o mandamento que Deus tinha dado a ele. E o mandamento era: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem quebrou este mandamento. O homem preferiu acreditar na conversa da serpente, não é? E acreditar que a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal seria melhor,
seria a verdade verdadeira, do que a palavra de Deus. Então, ao confiar naquela árvore, né, no fruto daquela árvore, da ciência, né, do conhecimento, do bem e do mal. O homem já conhecia o bem, né, porque o bem é Deus. O mal é que ele não conhecia. Mas a serpente enganou, né? Iludiu. É assim que o diabo faz. Ele ilude, ele chama a atenção, ele mostra muitas coisas, né? Oferece, né? Foi isso que ele fez para Jesus. Tudo isso te darei. Mas tu tem que se prostrar aos meus pés. Para tu ganhar isso aqui, tu tem que se prostrar, né? Então, o diabo, ele oferece as coisas, né? E ele ilude a pessoa. Então, a mulher, como é a parte mais frágil, é mais emocional, né? E mais fácil de ser enganada. Então, a serpente foi no lado mais fraco e enganou a mulher. Tudo isso te darei, disse para Jesus. E para a mulher disse, tu será igual a Deus, né? Olha, se tu comer, tu será igual a Deus, tu vai ficar sabendo o que é bom e o que é ruim. Então, a árvore do conhecimento, né? A árvore do conhecimento, a árvore do saber, a árvore do desenvolver o conhecimento, a árvore que ia dar muito conhecimento à humanidade, né? É o que nós estamos tendo agora, né? Muito conhecimento. Os homens estão muito sábios, não. Estão inteligentes. É diferente da sabedoria para a inteligência, né? O homem tem desenvolvido o seu saber, o seu conhecimento em todas as áreas, né? E a mulher caiu na onda, mas na hora que ela comeu o fruto e deu ao marido e ele comeu, então eles quebraram a aliança com Deus. Deus tinha feito uma aliança, aliás, Deus tinha dado um mandamento: não comam, não quebre. No dia que vocês comerem, vocês me desobedecerem, então vocês vão morrer. Vão morrer. Então a serpente diz, vão morrer nada. Vocês não vão morrer não, vocês vão ficar igual a Deus, vocês vão ficar inteligente igual a Deus, vocês vão saber das coisas igual a Deus. E este fruto, nesta árvore do saber, do conhecimento, matou a raça humana. Porque foi atrás deste conhecimento, desta sabedoria humana, foi que a mulher e o homem caíram, né? Não acreditaram na palavra de Deus e caíram no pecado e morreram espiritualmente e aos poucos fisicamente. E Deus teve que agir com justiça. Ele disse, se comerem, vão morrer. Lá em Romanos 3:23 diz, todos pecaram. Todos os seres humanos já nascem pecadores. Porque a mulher e o homem tiveram filhos depois do pecado. Então, eles já nascem pecadores, porque já nasce com o vírus, né? Com o DNA do pecado, já nascem pecadores. E em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado é a morte. Então, o homem pecou, o homem morreu. A alma que pecar, esta morrerá. Então, todos já nascem
mortos, condenados ao lago de fogo. Aqui em Gênesis 3:15, Deus, ele faz uma promessa. Ele diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. Então foi a mulher que começou, né? A mulher quem trouxe, né, esta morte, ou melhor, através dela, porque ela ofereceu ao marido, né? E o marido, por amor à mulher, comeu. Então ela foi o instrumento, né, que levou o homem a desobedecer a Deus. Então Deus diz: porém inimizade, briga, né, entre ti e a mulher. Vai ter confusão entre ti e a mulher, entre o seu descendente, que é o descendente da mulher, e a tua descendência. Então, a mulher ia ter uma descendência, ou melhor, a mulher ia ter o descendente e a serpente a descendência. Qual é a descendência da serpente? A descendência da serpente são aqueles que estão mortos espiritualmente. Então, quando o homem pecou, todos já nascem mortos. Então, estes todos são a descendência da serpente. Agora aqui Deus diz o descendente da mulher. O único que não ia ter o DNA do pecado. Entenderam? Por isso que Deus diz o descendente da mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente. Quer dizer, o único descendente que a mulher ia ter que não tinha a semente do pecado, ou vírus do pecado. Era só um, entendeu? E ele diz o seguinte, o Deus, o Pai, né, diz: entre o seu descendente e a tua descendência. Então, o descendente da mulher, que nunca pecou, iria, né, lutar, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a tua descendência. Então, o descendente da mulher, que não tinha pecado, o único, por isso Deus diz o, né? E a descendência da serpente, que são todos os seres humanos pecadores. Todos são descendentes da serpente, porque todos pecaram. A Bíblia diz, eu já citei em Romanos 6:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus diz, lá em Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a sua e a tua descendência. Ele, o descendente da mulher, falando para a serpente, vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher vai esbagaçar a tua cabeça. Então, Deus disse para a serpente, tu vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, o único que não tem o vírus do pecado. O único que nasceu sem pecado. Então, Deus, ele fez essa promessa, que ele iria mandar da mulher o único que não tinha a semente do pecado. Agora, os outros todos eram descendentes da serpente. Todos estavam debaixo do poder da serpente. Aqui em Mateus
Mateus capítulo 7. Mateus 7 nos diz assim. Mateus 7, 13 ao 14. Nos diz assim. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, aqui, quando o homem pecou, então toda a raça humana já ficou debaixo do domínio de Satanás. O DNA do homem foi modificado, né? Porque antes o homem não tinha o pecado, o homem não sabia as coisas erradas, ele não tinha esse entendimento, ele não praticava, não era desobediente. Mas no momento em que o homem pecou, ele morreu, o DNA dele foi mudado. Então entrou o pecado na vida do homem, e isso foi passado para toda a humanidade. Aqui em João 3,16 diz: todos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único que não tinha o DNA da serpente, que é o pecado. Porque Deus amou ao mundo, esse mundo aqui são as pessoas, porque Deus amou as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único da espécie, o único que não foi gerado do homem, só da mulher, porque foi o Espírito Santo. Vou ler bem aqui eu já li, né? Mateus 14, falando sobre a porta. Então, o único Filho de Deus que foi gerado do próprio Espírito Santo. Então, Jesus, ele não tem o DNA do homem, não tem o DNA do pecado, porque o pecado veio através de Adão, porque Deus deu a ordem, foi para Adão. Então Adão, ele pecou. Quando ele desobedeceu a Deus, ele recebeu o juízo de Deus imediatamente. Então ele morreu espiritualmente. Não teve mais comunhão com Deus. Então Deus foi no jardim conversar com ele, como fazia todos os dias. E ele e a sua esposa estavam escondidos para não enfrentar o juízo que eles iriam enfrentar, né? O juízo de Deus. Então eles estavam com medo do juízo de Deus. Eles não queriam encarar. Eles tiveram vergonha, porque se viram nus. Quer dizer, estavam nus. Por quê? Porque antes eles estavam nus, mas não se envergonhavam, porque não tinha malícia, não existia o pecado. Na hora que eles comeram, eles tiveram o entendimento, tiveram a malícia, começaram a ter vergonha. Quem anda no pecado tem vergonha das suas obras ruins. Então eles se esconderam da punição, do juízo que Deus disse que se comesse iriam morrer. Então este foi o primeiro juízo que a humanidade enfrentou de Deus. Foi esta punição, certo? Então Jesus, Deus, ele agiu com justiça. Então daí em diante, a humanidade, ela sofreu o primeiro juízo de Deus, que foi expulso do Éden. Então eles foram expulsos do paraíso.
para uma terra de sofrimento. Eles foram expulsos do lugar da habitação de felicidade, de comunhão com Deus, de intimidade com o Pai. Toda tardinha o Pai estava ali conversando com eles. Mas agora eles não teriam mais a presença do Pai. E antes trabalhavam sem se cansar. Se a mulher tivesse tido filhos antes do pecado, não teria sentido muitas dores, mas agora iria sofrer muito, porque o pecado traz sofrimento. Então este foi o primeiro juízo que o homem, que os seres humanos passaram, enfrentaram por desobedecer uma ordem que Deus deu. Não coma do fruto desta árvore. Mas Deus, ele prometeu mandar um Salvador, não é? O filho, o descendente da mulher, o único que nunca pecou, o único que não teve e nem tem o DNA do pecado, do homem, não é? Do homem. Então, Jesus não foi gerado de homem, mas do Espírito de Deus, né? Aqui em Apocalipse 19, do 19 ao 21, nos diz o seguinte. Capítulo 19, versos do 19 ao 21, nos diz assim. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro de um lago de fogo que arde com enxofre. Então, o primeiro juízo que os seres humanos enfrentaram foi serem expulsos do paraíso para uma terra de sofrimento, de muito trabalho pesado, né? E aí eles foram desenvolvendo, né, o saber que adquiriram, né, através daquela árvore, que é o saber, o conhecimento humano. Aqui em Apocalipse 19, do 19 ao 21, fala do descendente da mulher destruindo, não é? Lançando esta serpente, amarrando e aprisionando, porque é somente ele que tem poder para vencer, não é? Para vencer e destruir esta serpente que é Satanás. Aqui em Lucas, no capítulo 1, nos diz o seguinte, Lucas capítulo 1, os versos, Lucas 1, 30, nos diz assim, Lucas 1, verso 30, nos diz assim, 30 a 35. Nos diz assim, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, o descendente da mulher, que iria esbagaçar a cabeça da serpente. Por isso diz um filho sem pecado. O único filho de Deus.
daquela espécie, porque não teve o DNA do homem. Por isso o anjo diz, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Jesus foi o único da espécie dele. Então, aqui, quem envolveu ele, o verso 35, respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo Deus, te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o único da espécie humana que não tinha pecado. Por isso, ele é o único que tem poder para destruir a serpente, que é Satanás. É o único. Aqui em Mateus, no capítulo 1, os versos, só o verso. Mateus 1, 25 nos diz o seguinte. Mateus, capítulo 1, 25. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, ou Emanuel, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus, ele é o Salvador. Ele veio salvar o seu povo. O povo aqui é o povo de Israel. É o povo que fez, Abraão, os descendentes de Abraão, que fez uma aliança com o Todo-Poderoso Deus, com o Pai Eterno. E dessa aliança, desse povo, viria o descendente da mulher. Entenderam? E Maria, ela era desta descendência, ela era da descendência de Judá. E por isso, Deus cumpriu a sua promessa nesse tempo. E Jesus nasceu. Então, aqui ainda em João 1,12 nos diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus, ele fez essa promessa, que iria mandar o descendente da mulher, não do homem, para salvar primeiro a descendência de Abraão, depois os outros, os outros povos, mas ele veio primeiro para o seu povo. Aqui em João 8, 36, vou ler aqui rapidinho. Eu gosto mais de ler porque não tem desvio. Então, João 8, 36 nos diz o seguinte. 8:36.
É um pouco ruim. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só quem nos pode libertar das mãos do maligno, das mãos de Satanás, porque ele passou a dominar toda a raça humana, só quem pode nos libertar é o descendente da mulher, que é Jesus, né? Que é o Messias, que é o Emanuel, que é o Deus conosco. Então, somente ele que não tem pecado, que nunca pecou e nem vai pecar, somente ele. Aqui diz, se, pois o Filho de Deus, Jesus, o Messias, o Emanuel, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós só seremos verdadeiramente livres quando o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nos libertar. Então, mas quando isto acontece? Lá em João 3, Jesus disse para Nicodemos, se nascer, eu vou ler bem, João, capítulo 3, verso 3, vou ler bem direitinho, que é para os irmãos entenderem. João 3 nos diz o seguinte, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o verso 5 ele diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus está dizendo o seguinte, para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque você morreu. Quando o homem pecou, toda a raça humana já nasce morta espiritualmente e o corpo também vai morrer. Este corpo não vai subir para o céu. Este corpo terreno vai ficar na terra. Por isso que tem que haver um novo nascimento. Para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer da água e do Espírito. Que água é esta? Você tem que nascer da palavra. A água representa a palavra. O Espírito é o Espírito Santo. Então você tem que nascer do Espírito. Você tem que nascer da palavra de Jesus. A Bíblia diz lá em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tem outras traduções que dizem, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Deus fez tudo através da palavra, só o homem que ele usou as mãos, né? Porque ele amou muito este homem. Então, você precisa ter um novo nascimento. E que novo nascimento é este? É você nascer do Espírito. É você nascer de Jesus. É você ter Jesus dentro de você. Jesus, ele é a vida. Só ele pode lhe dar vida. Porque ele é a vida. Jesus disse o seguinte... Aqui tem muita muriçoca. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Seja bem-vinda, Rezende. Que o Senhor lhe abençoe. Então, nós só podemos ir a Deus através de Jesus, que foi o único que não pecou de toda a humanidade.
porque ele não tem o DNA do pecado. Ele não foi gerado de homem, ele foi gerado do Espírito Santo de Deus. Deus gerou o próprio Filho. Então, ele é o único que pode vencer a Satanás. Então, quando a pessoa crê e recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, então esta pessoa, mas quando recebe crendo de verdade, acreditando que o sacrifício que Jesus fez na cruz por você é verdadeiro, que você acredita que você é salvo, porque ele é o Filho de Deus. Ele nunca pecou e ele é a única solução para que você não morra, né? Então, os seres humanos todos estão num caminho largo. Eu já li aqui, não é? Num caminho largo. Em Mateus 7, 13 e 14 diz. Deixa eu ler mais uma vez. Mateus, gosto de ler para não deixar dúvida. Mateus 7. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Então, todos estão entrando nessa porta larga e andando neste caminho estreito. Mas Deus deu uma solução. Ele deu uma solução para que o homem que está neste caminho largo, caminhando para a perdição eterna, caminhando para o seu destino final, para receber a sentença final, o juízo final. Deus, ele resolveu, por amor, nos amou tanto que ele resolveu dar mais uma oportunidade ao homem. E que oportunidade foi essa? O filho dele, o descendente da mulher, aquele que não tem o DNA do pecado, para vencer aquilo que ele iria mandar ele fazer para o homem, para que Jesus conseguisse a salvação do homem, ele teria que suportar tudo que a serpente iria fazer com ele. A serpente e os seus descendentes. Então Jesus suportou tudo. Jesus suportou tentações. Jesus suportou perseguições. Jesus suportou bufete na cara. Jesus suportou uma cruz. Jesus nunca pecou. E assim ele conseguiu a salvação para todos aqueles que estão no caminho largo e querem abandonar este caminho. E querem sair do domínio da serpente. E querem sair do final deste caminho, que é o lago de fogo. Então, Jesus, ele é a única solução para o homem. Ele é a única solução. Então, todos estão andando. Mas aqueles que, ao ouvir a mensagem de salvação, então, eles querem sair deste caminho, eles creem na palavra de Jesus. Então, eles vêm para o caminho estreito. O caminho estreito é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho que leva ao céu. O caminho largo são aqueles descendentes da serpente. E eles estão condenados, porque receberam essa condenação lá no Éden. Todos estão condenados. Mas quando você crê na palavra de Jesus, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a palavra, eu sou a vida. Então, quando você crê na palavra de Jesus e nasce de novo, quer dizer, você aceita
este novo nascimento, esta nova vida. Você quer sair deste caminho largo e vir para o caminho estreito. Você quer sair das mãos de Satanás e vir para Jesus. Então Jesus lhe dá vida. Você passa novamente a ter comunhão com o Pai. Então é isso que Jesus faz. Aí você deixou de andar no caminho largo, no caminho de perdição, no caminho de prostituição, no caminho das farras, no caminho do engano, no caminho da discórdia, no caminho de tudo que não presta. Você veio para Jesus, você veio para o caminho estreito. No caminho estreito não cabe o pecado. No caminho estreito, quem anda no caminho estreito não pode andar no pecado. Então, o pecado não entra na porta estreita. A porta do céu é estreita. Só entra na porta do céu, que é Jesus. Né? O céu só entra quem não tem pecado. Então, os que vêm para Jesus, Jesus perdoa os seus pecados. Isso quando ele vem de verdade. Quando ele crê de todo o coração. Então, Jesus perdoa os seus pecados. Jesus lava, porque a palavra de Deus também é comparada como a água. Ela vai lavando, à medida que você vai estudando a palavra de Jesus, ela vai lavando, vai lavando você. Você vai tirando toda a sujeira do pecado. Então, a palavra de Jesus é como se fosse água. Então, Jesus disse para a mulher samaritana, se ela pedisse água, ele iria dar água viva que ia jorrar dentro dela. Quer dizer, a palavra de Deus é esta água. O Espírito Santo também é comparado como água. Ele lava os pecados, quer dizer, vai tirando a sujeira. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente vem com toda a sujeira. Mas essa sujeira não pode ficar nesta vida. Ela tem que ir desaparecendo. Então, nós estamos andando neste caminho estreito. Mas quando chegar no céu, não pode ter mais pecado. Porque à medida que nós estamos andando no caminho estreito, esses pecados, essa sujeira, vai ter que ir ficando para trás. Então, aqui em João 18:36, deixa eu ver o que é que nos fala aqui. 18:36 nos diz assim. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, Jesus, ele veio dar um novo nascimento. O reino de Jesus é um reino espiritual. Então, o reino de Jesus não é um reino terreno. O reino terreno é da serpente. Porque a partir do momento em que Adão pecou, ele entregou o reinado para Satanás. Ele teve que ser expulso do jardim. E Deus colocou ele em outra terra, em outra parte da terra. Deus expulsou o homem do jardim. Então mandou para uma terra de sofrimento, porque quem é governado por Satanás vive no sofrimento. Vive no sofrimento. Nós estamos vendo como está ficando o mundo, porque está se adaptando, está se adequando, está sendo preparado para receber esta serpente no governo mundial. Os irmãos estão vendo como é que está ficando. Então, o ser humano, Satanás, governa este mundo. Ele recebeu isto do homem. Jesus já venceu a Satanás lá na cruz. Jesus já conseguiu
a salvação dos seres humanos e o domínio da terra, mas Jesus ainda não veio dominar a terra ainda. Ele precisa que mais pessoas se arrependam e venham para o caminho estreito. Então, mas só vem mediante ao arrependimento verdadeiro. Eu estou arrependido de estar neste caminho largo. Eu não quero mais andar nos pecados. Eu quero abandonar isto. Então, vem. Ele crê na palavra de Jesus e entra no caminho estreito. Ele nasce em um novo reino espiritual, o reino de Jesus. E por isso Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Tem muitas pessoas que dizem que são nascidas de novo, mas não querem de maneira alguma sair do mundo, sair dessa terra, sair do pecado, viver diretamente dominada pelas coisas deste mundo. É um amor ao seu trabalho, é um apego às coisas do mundo, à sua casa, aos seus vizinhos, à sua família, ao seu não sei o quê. Este reino não é o nosso. Essa terra não é nossa. O reino de Jesus é o céu. E é para lá que ele vai nos levar, todos os seus filhos. Aqui em Efésios 2:1 diz assim, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, deixa eu ver se é um erro. É 2, estou lendo o capítulo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, nós estávamos mortos, todos mortos. Todos mortos. Aqui em Colossenses 2, nos diz o seguinte: então, todos no caminho largo, todos mortos, porque receberam a sentença de Deus lá no Éden, todos mortos. Então, Jesus, ele é esta única esperança. Colossenses 2:13 diz assim: e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quer dizer, todos estavam mortos nos seus pecados. Mas aquele que crê na verdade de Jesus e quer sair desse caminho largo, entrar nessa porta estreita, significa entrar no lago de fogo que arde com enxofre. Se você quer sair daí, precisa crer em Jesus, precisa se arrepender de verdade dos seus pecados e pedir a Jesus que quer. E Jesus perdoa todos os seus pecados. E você vai andar agora no caminho estreito. E o reino de Jesus não é terreno. Então nós temos que nos desapegar das coisas deste mundo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, foi para o deserto. Lá no deserto, eles não tinham casa, eles não tinham trabalho, eles não tinham como se alimentar com o seu próprio suor, porque não tinham onde plantar. Eles não tinham nada, mas Deus supriu todas as suas necessidades. Deus fez cair comida do céu, Deus mandou as aves, as codornizes, Deus deu água, não faltou nada. Então nós temos que lembrar o seguinte: nós somos filhos de Deus e devemos andar pela fé em Jesus Cristo. Ele não vai deixar nos faltar nada. Os israelitas, a Bíblia diz, eles não adoeciam. A roupa deles não envelhecia.
Deus cuidou de todos, mas nós muitas vezes dependemos do nosso próprio suor. E nós estamos também dependentes da farmácia, né? Dependemos do saber humano, porque foi esse saber quem matou o homem. E é este saber, este conhecimento que continua matando o homem. Mas nós nos apegamos tanto a estas coisas que não estamos confiando mais no nosso Deus como deveríamos. Devemos andar de fé em fé. Devemos sempre crer em Jesus. Ele é quem nos guarda de todo mal. Ele é quem nos cura de toda enfermidade. Ele é quem nos alimenta. Meus irmãos, se Jesus não nos curar, não existe remédio que vai nos dar cura. Se Jesus não nos alimentar, não vai ter ninguém para nos alimentar. Não vai ser a força do nosso braço. Então é Ele quem nos dá tudo. É Ele quem prepara. Precisamos confiar de verdade no nosso Deus. Aqui em Mateus 5, 25, nos diz o seguinte. Estou um pouco fanhosa porque estou gripada, mas Jesus está me curando. Então, 25 do 31, aqui fala, não sei se eu vou ler, aqui fala quando as pessoas estiverem no juízo final, não é? Estiverem diante do rei para receber a sentença. Eu vou ler bem aqui em Hebreus 9, que se vocês quiserem ler Mateus 25, do 31 ao 41, vocês podem ler em casa. Eu vou ler aqui Hebreus, porque senão vai ficar muito comprido esse vídeo. Então, Hebreus 9, 27 nos diz o seguinte. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, fisicamente, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois que morreu, não tem mais jeito. Então, depois que o homem morrer fisicamente, porque espiritualmente, ele já nasce morto. Então, para que este homem não entre, não enfrente o juízo, o segundo juízo de Deus, que é a morte eterna, não é? Porque nós ainda estamos neste mundo, ainda temos a oportunidade de sair da morte para a vida, sair das mãos de Satanás para Jesus, sair do caminho largo para o caminho estreito. Mas quem não quiser sair deste caminho largo, quem gosta de praticar o pecado, quem gosta de fazer todo tipo de coisa errada, esta pessoa está no caminho largo, ele já é condenado, ele vai receber só a sentença final. Então Jesus, ele é a única solução para os seres humanos. Então se você se arrepender e vir para Jesus e nascer de novo, ter Deus dentro de você, o Espírito Santo, lhe guiando, lhe ajudando no crescimento espiritual, você lendo a Bíblia, abandonando os seus pecados, lutando contra essa carne que ainda muitas vezes nos quer levar ao pecado, com as tentações do diabo. E assim nós vamos vencendo e seguindo no caminho estreito. Quando for para entrar na porta estreita, que é o céu, não tem mais pecado, porque essa nosso caminho aqui nesse caminho estreito significa santidade. Santidade significa abandonar os pecados. Então, este é o primeiro juízo de Deus. Foi expulsar o homem do Éden, do jardim do Éden, da mordomia, né? Ele trabalhava, tinha sua responsabilidade, mas não suava, não se fadigava, não morria, não envelhecia. Ele vivia em comunhão com Deus, então foi expulso para uma terra de sofrimento, de dor, né? A mulher agora ia ter muitas dores para ter filhos.
E os filhos, né, os 2 primeiros, já houve aquela morte e sofrimento, e debaixo do domínio de Satanás. O segundo juízo é o juízo eterno, né? É este juízo que Deus vai dar sentença eterna. Então, toda vez que você está no caminho largo e o seu corpo físico morre, então você já morreu condenado ao lago de fogo. Mas se a pessoa estava neste caminho largo e veio para o caminho estreito, que é Jesus, ele sai do domínio da serpente, que é Satanás, do domínio do pecado, que faz você obedecer a Satanás, e vem para Jesus, que perdoa os seus pecados, você é arrependido, e que lhe dá força para abandoná-los a cada dia. E você está sendo santificado. Então, você, quando o seu corpo morrer, porque este corpo é mortal, ele vai morrer um dia, porque este corpo não entra no céu, porque é um corpo de pecado. Nós vamos receber um corpo novo, os que tiverem morrido no tempo que Jesus voltar, vai receber um corpo novo, e os que estiverem vivos será transformado. Este corpo não vai subir para o céu, mas aqueles que rejeitam, aqueles que negam a si mesmo. Jesus disse: quem quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus diz também: quem não deixar pai, não deixar mãe, não deixar mulher, não deixar família, não deixar bens, não deixar tudo por amor a ele, não é digno dele. Então, nós temos que renunciar essa vida aqui na terra e depender completamente dele. O que é que Jesus nos diz? É que nós vamos morar no meio da rua? É que nós não vamos ter trabalho? É que vamos ser mendigo? Não. O que ele está dizendo é que nós não devemos amar estas coisas. Essas coisas nos dominarem. Nós confiarmos que é porque eu tenho trabalho que eu não vou passar fome, que é porque eu tenho um trabalho que eu vou ter as coisas. É este ponto. Então, nós devemos entender que nós devemos confiar e depender completamente de Jesus. Ah, mas se eu não tomar o remédio, eu vou morrer. Não. Você precisa tomar o remédio, mas não vá confiar naquele remédio. Confie que Jesus vai usar aquele remédio para lhe curar. E ele pode lhe curar sem remédio. Então, é isto que a Bíblia nos ensina. E muitas vezes nós estamos confiando nas outras coisas, ou nas pessoas, né? Como nos políticos, muita gente confia, mas se o político tal ganhar, então vai ser tudo bem. Não vai. Quem nos traz a felicidade é Jesus. E quando nós estamos fazendo a sua vontade. Então, a nossa fé é em Cristo Jesus. Não é no homem, não é no ser humano, não é na força do nosso braço, não é nos remédios que os homens produzem. É em Cristo. Porque tem tantas pessoas ricas, com condições financeiras, com bons hospitais, com bons médicos, estão morrendo, tomando os melhores remédios, remédios mais caros. Porque se Deus não nos der a cura, se Jesus não nos der o alimento, se Jesus não nos proteger, não vai dar certo. Então, para isso, precisamos entregar a nossa vida totalmente nas mãos de Deus e depender dele. Jesus disse: se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Significa, se Deus não estiver cuidando de nós, não adianta ter um monte de guarda-costas, não vai proteger. Então, meus irmãos, devemos pensar nisso. Devemos pensar muito bem. A minha vida, eu estou completamente confiando no Senhor. Senhor, eu estou doente. Eu estou muito doente. Eu vou tomar aquele remédio, eu vou para aquele médico. Mas você já creu que Jesus já lhe deu
a cura através daquele remédio? Ou você já pediu a Deus para mandar o médico certo para dar o remédio certo? Então confia em Deus. É isso que o Filho de Deus deve ver. Nosso Deus não é mais a serpente, não é mais Satanás. Nós não andamos no caminho largo, debaixo do domínio do maligno. O nosso reino, o reino de Jesus não é dessa terra. Logo, o nosso reino não é daqui. Nós somos nascidos em Jesus. O nosso nascimento é espiritual. Nós temos um novo nascimento. Não é mais um nascimento físico, humano. Jesus nos deu nova vida, um novo nascimento. Aqui em Apocalipse 12, nos diz assim. Apocalipse, capítulo 12, os versos do 10 ao... o verso do 10... Verso 10, 12, 10, nos diz assim. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, esta passagem está dizendo que toda vez que nós pecamos, Satanás vai até onde Deus nos acusar, para que Deus haja com justiça, meus irmãos. Então, Deus é um justo juiz. Ele disse para Adão: se você pecar, vai morrer. Então, na hora que nós desobedecemos a Deus, Satanás está lá. Mas aqui no capítulo 12 de Apocalipse, no verso 10, está dizendo que Satanás foi expulso dos ares para a terra. Deus não vai permitir que ele vá mais lá na presença dele acusar os filhos dele, porque os filhos dele já vão estar com ele. Então, devemos prestar atenção. O reino de Jesus não é terreno. É lá no céu, não é na terra. O capítulo 13, no verso 8, nos diz assim: E andará-la e adorá-la ao todo. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, porque foi a vida no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, as pessoas que recebem Jesus de todo o coração, que estão negando os seus desejos pecaminosos, rejeitando, abandonando, se santificando, renunciando à sua vida terrena, amando a Jesus de todo o coração. Os nomes de cada um estão escritos no livro da vida. Somente estes poderão entrar no reino de Jesus, no céu. O reino de Jesus não é terreno. O reino de Jesus é celestial. E só vai entrar lá quem saiu do caminho largo e veio para o caminho estreito. Deus, ele deu essa oportunidade para todos. Lá em João, João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, você se torna um filho de Deus quando você crê e recebe verdadeiramente, arrependido dos seus pecados, o Filho de Deus. A Bíblia diz que
Estes que não querem a Jesus já estão condenados. Estes são a descendência da serpente. Quando forem lançados no lago de fogo, eles são chamados de bicho, onde o bicho não morre. Quer dizer, não são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que creram e receberam o Filho de Deus e nasceram, tiveram um novo nascimento. Porque o primeiro nascimento terreno, eles não quiseram, rejeitaram, aceitaram a palavra da serpente, quiseram a palavra da sabedoria, do conhecimento. Sabedoria não, do conhecimento. Não do saber as coisas, do conhecer as coisas, do fazer as coisas, né? Hoje em dia tem tantas coisas eletrônicos, até chover já fazem chover, fazem sol, fazem tudo, né? Então isso é o conhecimento, né? Então a mulher preferiu isso e morreu. E aqueles que não querem abandonar o pecado, então serão lançados no lago de fogo. E lá são chamados de bicho, né? Não é nem de gente. Então, capítulo 20 de Apocalipse nos diz o seguinte. Capítulo 20, os versos do 11 ao 15. Nos diz o seguinte. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono branco, do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, lá no céu, tem estes livros, né? E as obras dos homens, tudo que os homens fazem está escrito lá neste livro. Quantas vezes você teve a oportunidade de receber Jesus e não quis? Quantas vezes os homens zombaram de Jesus? Quantas vezes o Espírito Santo falou ao coração? Você não quis, Deus falou através dos sinais, no sol, na lua, na terra, no mar, de todos os jeitos. E o homem rejeitou, e o homem mangou, e o homem blasfemou de Deus. Não veio para Deus, não quis saber de Jesus, rejeitou a salvação que Jesus mandou para todos os homens. Deu a oportunidade. Ele amou tanto essa criação, ele amou tanto o homem, que todos foram mortos. Mas Jesus veio para salvar todos, mas nem todos quiseram. E a maioria, e são muitos. É por isso que lá em Mateus diz, mas são poucos os que acertam o caminho estreito. São poucos os que estão entrando pela porta estreita. Aqui em Apocalipse 3, 20, nos diz o seguinte. Apocalipse capítulo 3, o verso 20, nos diz assim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus ainda hoje está batendo na porta dos corações. Ele nunca deixou de bater. Ele está chamando. Ele deu a vida dele. Ele sofreu tudo. Tudo que Jesus, tudo que nós, em tudo que somos tentados, Jesus foi tentado. Então Jesus, ele sofreu dos homens para salvar os homens. Jesus derrotou a serpente.
Jesus esbagaçou a cabeça da serpente. Jesus tomou o domínio da terra e o domínio das vidas que quiseram a ele, das mãos da serpente, e deu a salvação. Jesus está voltando para tomar o governo da terra das mãos do diabo e prender essa serpente e lançar no lago de fogo todos aqueles que rejeitaram o seu filho. Então você que ouviu essa mensagem, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você pode fazer agora. Você pode sair do caminho largo e vir para o caminho estreito, porque senão você vai receber a sentença final, o juízo final. O juízo final é a condenação final, não tem mais oportunidade. Então você vai ser lançado no sofrimento eterno. E lá não será chamado de pessoa, será chamado de bicho. E quem for para lá, lá não vai ter casa, lá não vai ter parente, lá não vai ter comida, lá não morre, o bicho não morre, o bicho não para de sofrer. É isso que a Bíblia diz. Mas hoje você ainda tem a oportunidade. Jesus ainda está de braços abertos. Ele ainda está esperando muitas pessoas, ele ainda não veio. Porque o amor dele é tão grande que ele ainda está esperando pessoas se arrependerem. E você, meu irmão, que diz que já é um filho de Deus, está no pecado, está no adultério, está mentindo, está fazendo tudo de errado, na bebedeira, não está levando as coisas de Deus a sério. Você faz o trabalho de Deus de qualquer jeito. Preste atenção. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que estão na obediência de Deus. No começo, Deus exigiu que o homem, na verdade, não exigiu. Ele deu a liberdade ao homem de servi-lo por amor. E a prova era a obediência. Então Deus faz a mesma coisa hoje. Ele quer que nós o sirvamos por amor. E a prova é a obediência a Ele. Então se Ele diz que eu não posso andar me prostituindo, andar vestida de qualquer jeito. A Bíblia diz que nós devemos ser decentes. Tudo com decência e ordem. Tudo organizado, tudo bem feito, para não ter motivo de Satanás ir lá na presença de Deus, porque ele ainda tem acesso. Ele ainda não foi expulso para a terra completamente. Ele só vai ser expulso quando a igreja for para o céu. Aí ele não vai ter mais acesso. Então preste atenção. Se você não se arrepender, não vir para Jesus como Jesus quer, você ainda está neste caminho largo. Então Jesus, ele quer pessoas santas. E essas pessoas estão andando no caminho estreito, estão andando nele. E aqueles que andam nele são aqueles que estão rejeitando o mundo, aquilo que o diabo está oferecendo. Eva aceitou o que o diabo ofereceu, que foi a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. E muitas pessoas estão fazendo até pacto com o diabo para poder subir na vida. Cuidado, porque Jesus disse o seguinte: quem perder a vida, ganhá-la-á. Mas quem ganhar a vida, perdê-la-á. Tem muitas pessoas perdendo a vida, né? Porque não querem Jesus. Então, que o Senhor nos abençoe. Se você quiser aceitar Jesus, se você quiser sair do caminho largo, se você se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como Salvador, então ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por ter dado o teu Filho para morrer em uma cruz para me salvar.
Eu creio nele, eu creio no Senhor Jesus. Eu creio no Senhor Jesus. Eu quero lhe aceitar agora como Salvador da minha vida. Que o teu Espírito venha habitar dentro de mim e venha me ajudar nessa transformação. Eu quero sair agora deste caminho largo, o caminho da perdição, o caminho do lago de fogo, do inferno. Eu quero deixar os meus pecados, eu quero abandonar tudo. Me ajude, Pai. Me ajude, Senhor Jesus. Lava-me com os teus sangue, o sangue purificador de pecado, que limpa todo o pecado, que limpa essa sujeira da serpente, esse DNA maligno. Tira da minha vida, Pai. Me ajude. Eu quero o DNA de Jesus, da santidade, da purificação, da obediência, do amor, da bondade. Me encha do teu Espírito. Perdoe todos os meus pecados e me ajude a andar contigo todos os dias. Obrigado por teres obedecido teu Pai até o final. E hoje, agora, eu posso também ter comunhão com Ele. Eu aceito, eu quero. Obrigado por ter se sacrificado por mim. No nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração, se você creu verdadeiramente, então você agora também é um filho de Deus. E o seu nome foi escrito no livro da vida. Abandone tudo que desagrada a Deus. Procure uma igreja e se congregue. Passe esse live para frente, esse vídeo, para outras pessoas que precisam ouvir. E assim você também estará ajudando a evangelizar. Vá lá no YouTube, no meu canal Estudos Bíblicos com Maria Antônia. E se inscreva lá, dê seu bonzinho também. Compartilhe. Bote lá a sua opinião, o seu comentário, para que também lá meu canal suba. Então, até a próxima live, até terça-feira.